Olá, boa tarde. A campanha Setembro Amarelo foi criada para estimular os cuidados com a saúde mental e emocional. E a cada ano, os jovens têm se tornado o foco principal. Após perder a filha de 15 anos, Cristina passou a falar sobre o assunto por meio da campanha Setembro Amarelo Peça Ajuda. O meu processo de luto tem sido construído através de trabalhar com outras pessoas, de conversar, de trabalhar a conscientização sobre a vida, sobre a importância da medicação, sobre a importância da terapia, sobre a importância de falar sobre esse tema morte, falar sobre o tema suicídio, para que as pessoas consigam conviver com mais naturalidade com isso e prevenir também mais suicídios. Nos últimos anos, as estatísticas têm aumentado entre os mais jovens. Essa população que é o pré-adolescente, o adolescente e o finalzinho ali que a gente chama de jovem adulto, eles sempre são o público mais vulnerável, porque eles estão ainda em formação e recebem muita informação, eles consomem muita informação sobre saúde mental na internet. Esse é o público que mais faz autodiagnóstico, a informação que chega até eles não é filtrada e, como estão em formação, eles recebem influência de todas as outras pessoas. O objetivo das campanhas vai além do acolhimento. Tem a função de evitar que adolescentes e jovens sejam influenciados por informações sem o diagnóstico de especialistas. O perigo é que eles começam a se intitular como melancólicos, depressivos, tendo TDAH, tendo autismo, quando na verdade não tem nada disso. Existe uma questão biológica do final da adolescência que é super importante, que é uma alteração hormonal que todos passam, meninos e meninas, que faz com que eles tenham uma irritabilidade maior, sejam mais suscetíveis às questões de sensibilidade, choram muito, riem muito, em um espaço muito curto de tempo. É importante que amigos e familiares fiquem atentos aos sinais por meio das falas e comportamentos do jovem. Se ele é o escolhido, né, que recebe essa notícia de que a pessoa anda pensando que talvez morrer seja a melhor saída, sempre levar isso muito a sério. Não é uma brincadeira, né? A pessoa ter falado aquilo já é muito sério. Então, levar a sério, jamais dizer que é falta de ter o que fazer, falta de estudo, falta de religião na sua vida, nunca é isso. Imediatamente conversar com essa pessoa falando que vai conversar com algum pai ou a mãe ou o irmão. Esse amigo precisa levar aquilo para a família. Além do suporte familiar, é fundamental a busca de apoio médico. O SUS disponibiliza diversos meios para casos de emergências e tratamentos contínuos. A Prefeitura de Belo Horizonte tem uma ampla rede de atenção psicossocial, que a gente chama hoje a RAPS, que é desenhada pelo Ministério, e Belo Horizonte já tem uma longa trajetória e experiência com essa rede. A porta de entrada da rede é a atenção primária, então o usuário, o paciente que tiver alguma demanda de saúde mental, ele pode buscar o seu centro de saúde de referência. No centro de saúde a gente tem as equipes de saúde da família, as equipes de apoio à equipe de saúde da família, que são equipes onde a gente tem psicólogo, terapeuta ocupacional, além do médico lá de equipe de saúde da família, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, e a gente tem também para dentro do centro de saúde os psiquiatras de apoio. A lógica do psiquiatra de apoio é um psiquiatra que dá apoio entre 2 a 3 unidades, então uma vez que o médico de família avaliar essa necessidade de apoio com o psiquiatra, essa conversa vai ser feita. O Vicariato Episcopal para a Ação Pastoral vai promover o 6º Congresso Arquidiocesano da Pastoral do Dízimo. O evento será no dia 28 de setembro, próximo sábado, às 8 da manhã, na Catedral Cristo Rei. Com o tema Pois Nós Somos Cooperadores de Deus, o encontro vai reunir padres, líderes, coordenadores e agentes da Pastoral do Dízimo. A Lailma Feitosa é secretária arquidiocesana da Pastoral do Dízimo e tem os detalhes para nós. Boa tarde, Lailma. O que será discutido no Congresso? Boa tarde, André. Muito obrigada pelo convite. Então, no Congresso nós vamos abordar diversos assuntos e vamos começar, por exemplo, falando do bonito caminho que vem sendo realizado desde 2023, que é o caminho de comunhão, participação e missão da Pastoral do Dízimo. Vamos falar também da campanha para evangelização, que lançamos no Congresso, tradicionalmente lançamos no Congresso, e ela inicia em novembro. E vamos também falar de algo muito importante, que é o tema do trabalho do ano que vem. A gente vai estar ligado à proposta de trabalho do Vicariato Episcopal para a Ação Pastoral,
e a gente vai desenvolver um trabalho alinhado com o ano jubilar, onde todos nós somos convidados a sermos peregrinos da esperança, e a Pastoral do Dízimo vai estar muito alinhada com esse trabalho, e vamos apresentar isso também no Congresso. E o Congresso faz parte de um movimento que começou no ano passado, né? Já deu para colher alguns frutos? Sim, claro. Então, a primeira palestra do Congresso, na verdade, vai abordar essa celebração dessa etapa do caminho de comunhão, participação e missão, que teve início no ano passado, mas a gente entende que o caminho não para, ele segue, mas a gente vai celebrar essa fase concluída com bastante sucesso, onde, por exemplo, as paróquias se dedicaram, se debruçaram através da agenda da Pastoral do Dízimo para estudar o cenário, estudar como a pastoral pode melhorar o seu trabalho atuando junto à comunidade, estudar ali possíveis necessidades da paróquia e apontar possíveis ações que venham a fortalecer o desenvolvimento do trabalho pastoral e uma forma de envolver mais pessoas nesse projeto tão bonito que a Pastoral do Dízimo apresenta. Então, a primeira parte do Congresso vai ser especialmente dedicada a esse trabalho que movimentou bastante a Diocese nesses 2 anos, porém, o caminho não para, vai continuar, a gente vai celebrar essa fase com muita alegria, mas ele segue. Elaio, mas de que forma que o dízimo ele ajuda nos trabalhos desenvolvidos pela Arquidiocese de Belo Horizonte? André, de diversas formas, e isso é muito importante, gostei demais de você perguntar isso, porque é importante que as pessoas saibam o alcance do dízimo. Quem contribui na comunidade imagina que ele é empregado ali, claro, e ele realmente é empregado ali em sua grande parte, mas uma pequena parcela as paróquias encaminham para a Arquidiocese, onde acumula-se essa pequena parcela de todas as paróquias que compõem o Fundo de Solidariedade. O Fundo de Solidariedade ele tem um alcance imenso dentro da Arquidiocese, desde apoio à manutenção das paróquias, e vou detalhar melhor isso, a ações que transformam realidades, transformam a vida das pessoas, levam uma condição humanizada para a vida das pessoas. Como apoio às paróquias, por exemplo. A Cúria Regional, a Cúria Metropolitana dispõe de uma estrutura totalmente atuante em favor das paróquias. Nessa estrutura tem apoio na gestão de RH, na gestão financeira, na gestão contábil, assessoria jurídica, toda essa estrutura para apoiar as atividades das paróquias. Você imagina, André, se cada paróquia tivesse um escritório com esses profissionais nas suas instalações, quanto que isso não ia onerar na atividade da paróquia. O Fundo de Solidariedade, com uma pequena parcela, contribui na manutenção dessa estrutura que beneficia muito a vida da paróquia, liberando, inclusive, o paro para cuidar do pastoreio ali da comunidade, enquanto a Cúria Metropolitana cuida dessas questões burocráticas. Outra questão muito importante é a manutenção. O Fundo de Solidariedade contribui com a manutenção dos diversos vicariatos episcopais especiais que existem aqui na Diocese. Ele também apoia na manutenção das 5 regiões episcopais, e a partir dessa estrutura que as regiões episcopais mantêm, são disparadas, são ativadas diversas ações pastorais que amparam o povo da igreja, né? Levando ali diversas ações para as paróquias, assim como a nossa pastoral, por exemplo. Outras ações importantíssimas são as ações sociais, por exemplo, vou trazer como exemplo as ações realizadas pela Providence. E uma não menos importante, que merece todo o nosso olhar e carinho, que é a manutenção dos padres, dos sacerdotes, que já dedicaram a sua vida inteiramente à vida da igreja, chegando numa fase em que não conseguem mais assumir uma paróquia e continuar na realização dos trabalhos, eles são acolhidos e são cuidados. O Fundo de Solidariedade, com uma pequena parcela, também ajuda na manutenção dos padres, que tanto dedicaram à igreja que agora precisam de cuidados. E tudo isso graças a essa contribuição que cada dizimista faz na comunidade. Se cada um contribui um pouco, a gente consegue fazer muito, né, Laíma? Muito obrigado, viu, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Multiplica. Muito obrigada, André, pelo espaço. O
Papa Francisco partilhou a mensagem para a 39ª Jornada Mundial da Juventude, que será celebrada no âmbito diocesano no dia 24 de novembro. O tema escolhido pelo Papa é Aqueles que esperam no Senhor caminham sem se cansar. Expressão retirada do chamado Livro da Consolação, que anuncia o fim do exílio de Israel na Babilônia e o início de uma nova fase de esperança e de renascimento para o povo de Deus, que pôde regressar à sua pátria graças a um novo caminho, que na história o Senhor abriu aos seus filhos. No contexto atual, o Papa Francisco recorda as situações dramáticas, como a tragédia da guerra, as injustiças sociais, as desigualdades, a fome, a exploração do ser humano e da criação. Segundo o Santo Padre, os momentos de crise podem se revelar importantes oportunidades de crescimento. São tempos de purificação da esperança. E durante o Ângelus, o Papa Francisco refletiu sobre o ensinamento de Cristo para que cuidemos dos mais necessitados. Quer ser grande? Faça-se pequeno, coloque-se a serviço de todos. Com uma palavra tão simples quanto decisiva, Jesus renova nosso modo de vida. Ele nos ensina que o verdadeiro poder não está no domínio dos mais fortes, mas no cuidado com os mais fracos. Aquele que receber uma destas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. A criança não tem poder, ela tem necessidade. Quando cuidamos do homem, reconhecemos que o homem está sempre necessitado de vida. Todos nós, estamos vivos porque fomos acolhidos, mas o poder nos faz esquecer essa verdade. Você está vivo porque foi acolhido. Então, nos tornamos dominadores, não servidores. E os primeiros a sofrer são os últimos, os pequenos, os fracos, os pobres. Irmãos e irmãs, quantas pessoas, sofrem e morrem por causa das lutas pelo poder. Essas são vidas que o mundo rejeita, assim como rejeitou Jesus. Aqueles que ali não entram e morrem. Quando ele foi entregue nas mãos dos homens, não encontrou um abraço, mas uma cruz. No entanto, o Evangelho continua sendo palavra viva e cheia de esperança. Aquele que foi rejeitado, ressuscitou. É o Senhor. Agora, neste bonito domingo, podemos nos perguntar: sei reconhecer o rosto de Jesus nos pequeninos? Eu cuido do meu próximo, servindo com generosidade? Agradeço àqueles que cuidam de mim? A partir da próxima semana, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade dedicará as segundas e terças-feiras para a manutenção e conservação da Casa da Mãe Piedade. Nesses dias, não será possível visitar o santuário. O reitor, Padre Wagner Calegari, explica os motivos desse cuidado com esse espaço tão especial para os mineiros. Nós temos aqui estruturas que dão condições para recebermos as pessoas, como, por exemplo, a nossa captação de água. Ela precisa de manutenção. Os canos precisam de revisão. Nós precisamos de revisão elétrica, precisamos de manutenção para limpeza, precisamos de conservação dos espaços. E conforme o fluxo que as pessoas utilizam esse espaço, nós temos uma demanda muito maior para realizar esse processo e nem sempre fica tão adequado. As segundas e terças-feiras, devido ao baixo nível de visitação e de peregrinação de pessoas que aqui vêm, foram os dias mais escolhidos para que possamos nos organizar e preparar bem o espaço, cuidar dele adequadamente. O Padre Wagner Calegari também explicou como que você pode visitar o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. É prioritário que todas as pessoas, ao virem ao santuário, façam o seu agendamento. O controle de pessoas para que, mesmo em situações de intempéries climáticas, tenhamos locais para colocar todas as pessoas adequadamente resguardadas. Para que possamos organizar toda a estrutura para receber o número de pessoas, nós precisamos do agendamento. O agendamento ele pode ser feito através do site www.santuarionsdapiedade.org.br
e lá fazer o seu agendamento nos dias e datas disponíveis. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo para hoje em Minas. Em Belo Horizonte, nesta terça-feira, a tarde será de sol com poucas nuvens. Não há chance de chuva. A temperatura mínima foi de 17 graus e a máxima pode chegar a 32. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 90%. Em Itaguara, na região metropolitana, o dia será de sol com aumento de nuvens à tarde, sem probabilidade de chuva. A mínima foi de 19 graus e a máxima pode chegar a 33. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 60%. Em Romaria, no alto da Paranaíba, o tempo será de sol com poucas nuvens durante a tarde e a noite. Não há chance de chuva. A temperatura mínima foi de 22 graus e a máxima pode chegar a 35. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 50%. Futebol, o América entra em campo hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 9h30 o Coelho encara a Ponte Preta em Campinas. Em caso de vitória, o América sobe para a 6ª posição na tabela e fica a 2 pontos do G4. O estoque de sangue do Hemominas está em baixa. Dos 8 tipos de sangue, 5 estão em estado de alerta e 1 em estado crítico. O Tiago Sindor é assistente social e analista da assessoria de captação e cadastro do Hemominas e vai nos explicar a situação do banco de sangue. Boa tarde, Tiago. É comum uma baixa de sangue nesta época do ano? Boa tarde, André, e boa tarde a todo mundo que está aqui, né, nos assistindo no Horizonte Notícias. A gente tem enfrentado uma queda nas últimas semanas aí dos grupos, sobretudo os grupos RH negativos, e a gente tem enfrentado uma queda maior justamente por causa de que o estado está atravessando um período de seca, né, muito intenso, um clima muito seco, e isso tem impactado os nossos estoques. De que forma que esse clima seco ele influencia na baixa doação? Então, o que acontece? Quando o clima está muito seco, né, a necessidade é de que a população se hidrate ainda mais, né? E a gente lembra que para realizar a doação de sangue, a pessoa precisa estar bem hidratada, né, para que o processo de doação transcorra tranquilamente. Então, é muito importante, né, a gente aproveitar esse momento aqui para, né, pedir à população que se hidrate bem, né, de uma forma geral e também para realizar a doação de sangue. E um outro fator é que, às vezes, o tempo fica muito quente e as pessoas acabam não se deslocando até o hemocentro mais próximo. No Minas, ela tem mais de 40 unidades distribuídas aí no estado de Minas, e o estado, sobretudo nesse mês, né, de agosto e setembro também, ele tem passado por um período, né, que não está sendo muito diferente do país, de muitas queimadas, muito clima seco, e isso tem gerado esse impacto no nosso estoque, principalmente ali a gente tem visto uma queda nessas últimas semanas. E, Tiago, quem que pode doar sangue? Bom, é importante a gente lembrar que, a priori, né, todas as pessoas que estejam em boas condições de saúde, elas podem realizar doações, né? É preciso que a gente observe apenas alguns critérios, né? Tem que ter entre 16 e 69 anos de idade, tem que pesar mais de 50 quilos, ter dormido bem, estar bem alimentado, bem hidratado, né, como a gente falou aqui no início, e precisa comparecer com um documento de identificação original, oficial, com foto. A gente lembra que recentemente também houve uma mudança, né, em relação à tatuagem. Então, aquela pessoa que tiver feito uma tatuagem no período de 6 meses em um local que tem alvará, ela já pode realizar a sua doação. Então, esse prazo, neste caso, ele passa de 12 para 6 meses. É um local que não seja possível essa verificação, continua 12 meses, né? E é muito importante a gente poder contar com a população, que ela pode, né, até agendar a sua doação para maior comodidade, e comparecer e nos ajudar a manter esses estoques em níveis ideais. A gente precisa manter o estoque adequado de todos os grupos sanguíneos para poder atender aquelas demandas que vão além de uma necessidade emergente ali, né? São demandas de pacientes que têm doenças do sangue e que precisam de doação recorrentemente, né? De doação das pessoas para realizar os procedimentos transfusionais. Tá certo, Tiago. Muito obrigado, viu, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você e a gente aguarda os nossos doadores.
O preço do barril de petróleo teve queda recente. O etanol também ficou mais barato nas refinarias, mas a queda não chegou ao consumidor. Os dados são de uma pesquisa do Mercado Mineiro. A gente tem uma variação muito pequena na gasolina, que hoje o menor preço é de R$ 5,96 e o maior de R$ 6,69. Então uma diferença pequena de 12% que não vale a pena o consumidor atravessar a cidade em função do menor preço, mesmo porque ele está gastando combustível. A gasolina, que teve uma pequena queda, quase que imperceptível no último mês. O preço médio, que era R$ 6,38, caiu para R$ 6,35. Essa queda dá 3 centavos apenas pelo litro, ou 0,44. O etanol, por sua vez, também tem uma variação aí de 25%, que dá R$ 1,00 pelo litro, sendo que o menor preço do etanol é R$ 3,99 e o maior R$ 4,99. A diferença de 25% entre o menor e o maior valor. Etanol que também caiu muito pouco. Etanol caiu 2 centavos apenas no último mês. O preço médio, que era R$ 4,51, caiu para R$ 4,49. Isso aí dá 0,40%. Lembrando que nas usinas o etanol hidratado caiu 7%. Então essa queda deveria ter chegado para o bolso do consumidor, coisa que não aconteceu. A gente não vê um bom momento também para o consumidor final do etanol. Etanol que corresponde hoje a 71% do valor da gasolina, com o valor de R$ 4,49, é exatamente 71%, então depende muito do consumidor aí, do veículo e do tráfego casa-trabalho, trabalho-faculdade, para ver se vale a pena ele abastecer com etanol ou não. Mesmo com a redução do barril do petróleo no mercado internacional e, além disso, a redução do preço do etanol nas refinarias, nas usinas, nós não tivemos ainda quedas significativas esse ano, muito pelo contrário, só tivemos aumentos. Para o consumidor ter uma noção, de janeiro até agora, o etanol subiu 33% pelo preço médio e a gasolina tem um aumento acumulado de 19,5%. Por isso que a gente tem visto uma inflação e que aquela situação de cada vez gastar mais e consumir menos. Isso tem acontecido com muita força também no mercado de combustíveis na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós voltamos amanhã, 12h30. Fique com Deus e até lá.